Livro de Números. Capítulo 13. Não se acovardar diante da realidade. Javé falou a Moisés: mande gente para explorar o país de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Mande um de cada tribo, e que sejam todos chefes. Seguindo a ordem de Javé, Moisés os enviou do deserto de Farã. Todos eram chefes dos filhos de Israel, e seus nomes são os seguintes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabi, filho de Vapsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou explorar o país. Quanto a Oseias, filho de Num, Moisés lhe deu o nome de Josué. Moisés mandou que eles explorassem o país de Canaã, e lhes falou: subam pelo deserto do Négueb até chegar à montanha. Observem como é o país e seus habitantes, se são fortes ou fracos, poucos ou numerosos. Vejam se a terra é boa ou ruim. Como é que são as cidades onde moram, se são abertas ou fortificadas. Vejam se a terra é fértil ou estéril, se tem árvores ou não. Sejam corajosos e tragam frutos da terra. Era o tempo em que a uva começava a amadurecer. Eles subiram e exploraram o país desde o deserto de Sin até Robe, junto à entrada de Emate. Subiram pelo deserto e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Tomai, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes que Tanes do Egito. Chegando ao Vale do Cacho, cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, e o penduraram numa vara transportada por 2 homens. Colheram também romãs e figos. Este lugar ficou sendo chamado Vale do Cacho, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel aí cortaram. 40 dias depois, voltaram os exploradores e se apresentaram diante de Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel, no deserto de Farã, em Cádiz. Diante deles e da comunidade, fizeram seu relatório e mostraram os frutos da terra. O relatório deles foi o seguinte: entramos na terra onde você nos enviou. É uma terra onde corre leite e mel, e aqui vocês podem ver os frutos dela. Mas o povo que mora no país é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. Também vimos aí os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Négueb. Os heteus, amorreus e jebuseus vivem na montanha. Os cananeus moram junto do mar e às margens do Jordão. Então Calebe fez o povo ficar em silêncio diante de Moisés, e falou: temos que subir e tomar posse dessa terra. Nós podemos fazer isso. Mas os homens que haviam acompanhado Calebe replicaram: não podemos atacar este povo, porque ele é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, começaram a pôr defeitos na terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é uma terra que devora seus habitantes. O povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí nós vimos gigantes, os filhos de Enaque, que são gigantes mesmo. Tanto para nós próprios, como para eles, nós parecíamos gafanhotos. Capítulo 14. As tentações na caminhada. Então toda a comunidade de Israel começou a gritar e berrar, e o povo se queixou a noite inteira. Os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a comunidade dizia:
Seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. É melhor morrer neste deserto. Porque Javé nos trouxe a esta terra para morrermos pela espada e para que nossas mulheres e crianças se tornem escravas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher o chefe e voltar para o Egito. Moisés e Arão se prostraram por terra diante de toda a comunidade reunida dos filhos de Israel. 2 daqueles que foram explorar a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. Eles disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra que fomos explorar é boa, é uma terra excelente. Se Javé estiver do nosso lado, ele nos fará entrar nessa terra e a dará para nós. É uma terra onde corre leite e mel. Entretanto, não se revoltem contra Javé, não tenham medo do povo dessa terra. Nós os devoraremos como um pedaço de pão. Eles não estão mais protegidos do que nós, porque Javé está conosco. Não tenham medo deles. Toda a comunidade, porém, falava em apedrejá-los. Nesse momento, a glória de Javé apareceu na tenda da reunião, diante de todos os filhos de Israel. Javé disse a Moisés: até quando esse povo vai me desprezar? Até quando se recusará a acreditar em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito entre vocês? Vou feri-lo com peste e deserdá-lo. De você, tirarei um povo grande e mais numeroso do que eles. Moisés respondeu a Javé: os egípcios sabem que foste tu que tiraste este povo do meio deles com grande poder, e dirão isso aos habitantes desta terra. Eles souberam, Javé, que tu estás no meio deste povo, que te mostras a ele face a face, que tua nuvem está sobre ele, e caminhas à sua frente de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se agora fazes este povo perecer, como se fosse um só homem, as nações ouvirão a notícia e dirão: Javé não conseguiu levar esse povo à terra que havia prometido para eles. Por isso matou no deserto. Portanto, mostra a tua grande força, conforme prometeste. Javé, paciente e misericordioso, que perdoas a culpa e a transgressão, mas não nos deixas sem castigo. Que castigas a culpa dos pais em seus filhos, netos e bisnetos, perdoa a culpa deste povo, conforme a tua grande misericórdia, já que o trouxeste do Egito até aqui. Javé disse: eu perdoo o povo, conforme você está pedindo, mas, por minha vida e pela glória de Javé que enche a terra, todos os homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, já me puseram à prova 10 vezes, e não me obedeceram. Eles não verão a terra que jurei dar a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram verá essa terra. Meu servo Caleb, porém, animado de outro espírito, ele me seguiu fielmente. Por isso eu farei entrar na terra que ele explorou, e a descendência dele possuirá essa terra. Visto que os amalecitas e cananeus habitam no vale, amanhã vocês deverão partir para o deserto, seguindo a rota do Mar Vermelho. E Javé continuou a dizer a Moisés e Arão: até quando essa comunidade perversa continuará murmurando contra mim? Ouve os filhos de Israel se queixarem contra mim. Diga a eles: por minha vida, oráculo de Javé, eu os tratarei conforme o que vocês me jogaram na cara. Seus cadáveres cairão neste deserto. E todos os que foram recenseados, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, não entrarão na terra onde jurei estabelecer vocês. A única exceção será Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Quanto aos filhos de vocês, de quem vocês diziam que seriam levados como escravos, eu os farei entrar para conhecer a terra que vocês desprezaram.
Mas os cadáveres de vocês cairão neste deserto, e por este deserto os filhos de vocês caminharão errantes durante 40 anos, carregando a infidelidade de vocês, até que os cadáveres de vocês se desfaçam no deserto. Vocês exploraram a terra durante 40 dias. A cada dia corresponderá um ano. Pois bem, vocês carregarão o peso de suas faltas por 40 anos, para que vocês saibam o que significa abandonar a mim. Eu sou Javé, e juro que vou tratar desse modo a essa comunidade, que se revoltou contra mim. Serão consumidos neste deserto e nele morrerão. Quanto aos homens que Moisés enviou para explorar a terra e que colocaram a comunidade contra ele, fazendo pouco da terra, esses homens, que fizeram pouco da terra, morreram fulminados diante de Javé. De todos os que haviam explorado a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo ficou muito perturbado. No dia seguinte, eles se levantaram de madrugada e subiram até o alto da montanha, dizendo: Vamos subir ao lugar a respeito do qual Javé nos falou. Nós pecamos. Moisés, porém, disse: Porque vocês passam por cima da ordem de Javé. Isso não vai dar certo. Não subam, porque Javé não está com vocês, e o inimigo os derrotará. De fato, os amalecitas e cananeus os enfrentarão, e vocês cairão a golpes de espada. Vocês se afastaram de Javé, e por isso Javé não está com vocês. Apesar disso, eles teimaram em subir ao topo do monte, enquanto Moisés e a arca da aliança de Javé permaneceram no acampamento. Os amalecitas e cananeus, que habitavam na montanha, desceram e os derrotaram, destroçando-os até Ormá. Capítulo 15. Os dons de Javé. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel, quando vocês entrarem na terra que eu vou lhes dar, para que vocês habitem aí, ao oferecerem a Javé uma oblação, de gado maior ou menor, uma oblação de perfume agradável para Javé, seja holocausto, seja sacrifício de comunhão voluntário, ou para cumprir um voto, ou por ocasião de uma festa, aquele que fizer sua oferta a Javé, apresentará o seguinte: uma oferta de 4,5 litros de flor de farinha, amassada com 2 litros de azeite, juntamente com o holocausto ou com o sacrifício de comunhão. Fará uma libação de 2 litros de vinho para cada cordeiro. Tratando-se de um carneiro, você fará uma oblação de 9 litros de flor de farinha, amassada com 2,5 litros de azeite, e uma libação de 2,5 litros de vinho, como perfume agradável para Javé. Se o holocausto ou o sacrifício de comunhão, para fazer um voto ou ação de graças a Javé, for de um bezerro, você deverá acrescentar uma oferta de 13,5 litros de flor de farinha, amassada com 4 litros de azeite, e uma libação de 4 litros de vinho, oblação de perfume agradável para Javé. Isso é o que se deve oferecer com um bezerro, um carneiro, uma ovelha ou um cabrito. Vocês aplicarão sempre essa proporção. Assim deverá fazer o nativo do país, quando apresentar uma oferta queimada, de perfume agradável para Javé. E no futuro, se algum imigrante, que residir com vocês ou com seus descendentes, quiser apresentar uma oblação de perfume agradável para Javé, fará o mesmo que vocês. Haverá um só rito para toda a comunidade, tanto para vocês como para o imigrante que mora no meio de vocês. Será, diante de Javé, um rito perene a ser conservado de geração em geração, valendo tanto para vocês como para o imigrante. Haverá a mesma lei e o mesmo rito para vocês e para o imigrante que morar entre vocês. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel,
Quando vocês tiverem entrado na terra, para onde eu os conduzo, e comerem o pão nessa terra, vocês deverão separar uma oferta para apresentar a Javé. Separarão um pão feito com a primeira farinha, como vocês fazem com o tributo da ira. Vocês deverão dar a Javé um tributo da massa do pão. Isso vale para todas as gerações de vocês. Tomar consciência dos erros cometidos. Se vocês errarem sem querer, deixando de observar algum dos mandamentos que Javé deu a Moisés, de tudo o que Javé ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que Javé ordenou essas coisas e daí por diante, vocês deverão fazer o seguinte: se o erro foi cometido pela comunidade sem querer, sem que a comunidade tenha percebido, a comunidade inteira oferecerá um bezerro como holocausto de perfume agradável para Javé, junto com a oblação e a libação, conforme o ritual. E oferecerá também um bode, como sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado por toda a comunidade dos filhos de Israel, e o pecado será perdoado a eles, pois foi feito sem querer. Eles levarão a oferta para ser queimada diante de Javé, e apresentarão diante de Javé o sacrifício pelo pecado, a fim de reparar o erro cometido sem querer. Este será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel, e também ao imigrante que mora entre eles, porque todo o povo pecou sem querer. Se apenas uma pessoa pecar sem querer, oferecerá um cabrito de um ano, como sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará pela pessoa, diante de Javé, um sacrifício pelo pecado. E a pessoa ficará perdoada. A mesma norma vale tanto para um filho de Israel como para um imigrante que mora no meio do povo, quando pecarem sem querer. Todavia, quem procede com plena consciência, seja nativo, seja imigrante, comete ultraje contra Javé. Esse indivíduo deve ser excluído do meio do povo, porque desprezou a palavra de Javé e violou o seu mandamento. Essa pessoa deve ser excluída, pois a culpa está nela mesma. Violação do sábado. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, surpreenderam um homem que recolhia lenha em dia de sábado. E o levaram até Moisés, Arão e toda a comunidade, mantendo-o preso enquanto se decidia o que deveria ser feito com ele. Javé disse a Moisés: esse homem é réu de morte. Toda a comunidade deverá apedrejá-lo fora do acampamento. A comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou. E o homem morreu, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Um lembrete da aliança. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, por todas as gerações, façam borlas e as costurem com linha violeta na franja de suas roupas. Vendo essas borlas, vocês se lembrarão dos mandamentos de Javé, e elas ajudarão vocês a cumprir os mandamentos, sem ceder aos caprichos do coração e dos olhos, caprichos que poderiam levar vocês à infidelidade. Desse modo vocês se lembrarão de todos os meus mandamentos e os colocarão em prática, vivendo consagrados ao seu Deus. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Capítulo 16. Conflitos na liderança. Coré, filho de Izahar, filho de Cate, filho de Levi, junto com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Felete, sendo Eliabe e Felete filhos de Ruben, se revoltaram contra Moisés juntamente com 250 homens, chefes da comunidade, membros do conselho e pessoas de fama. Eles se reuniram contra Moisés e Arão, dizendo: chega! Todos os membros da comunidade são consagrados, e Javé está no meio deles. Porque vocês dois se colocam acima da comunidade de Javé. Quando ouviu isso, Moisés se prostrou com o rosto no chão. Depois falou a Coré e aos outros que estavam com ele,
Amanhã cedo Javé mostrará quem é dele e quem é o consagrado, e ele o fará aproximar-se. Fará aproximar de si aquele que ele tiver escolhido. Façam o seguinte: peguem os incensórios, vocês e todos os que o seguem. Amanhã vocês acenderão neles o fogo e colocarão incenso diante de Javé. Aquele que Javé escolher, esse será o consagrado. E, por ora, chega, filhos de Levi. Depois Moisés disse a Coré: agora, escutem, filhos de Levi. O que é que vocês estão querendo? O Deus de Israel separou-os da comunidade de Israel, levando-os para perto dele, para vocês servirem no santuário de Javé e estarem à disposição para servir a comunidade. Javé fez você e seus irmãos levitas se aproximarem dele. Agora vocês querem também o sacerdócio. Vocês e seus seguidores se revoltaram contra Javé. Quem é Arão, para vocês protestarem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Estes responderam: não iremos. Por acaso não basta você nos ter feito sair de uma terra onde corre leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? Você quer ainda ser o nosso chefe? Você não nos levou para uma terra onde corre leite e mel, nem nos deu como herança campos e vinhas. Você pensa que somos cegos? Não iremos. Então Moisés ficou furioso e disse a Javé: não aceites a oferta deles. Eu não tirei deles sequer um burro, e não fiz mal a nenhum deles. Depois disse a Coré: amanhã, você e seus seguidores, e também Arão, deverão apresentar-se a Javé. Cada um pegue o seu incensório, coloque nele o incenso e o ofereça a Javé. Cada um dos 250 pegue o próprio incensório, juntamente com você e Arão. Cada um pegou o seu incensório, o acendeu e colocou incenso nele. A seguir, ficaram na porta da tenda da reunião com Moisés e Arão. Coré reuniu seus seguidores na entrada da tenda da reunião. E a glória de Javé manifestou-se a toda a comunidade. Então, Javé falou a Moisés e Arão: afastem-se desse grupo, porque vou destruí-lo no instante. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra e suplicaram: Deus, Deus dos espíritos de todos os seres vivos. Foi só um que pecou, e tu vais ficar irritado contra todos? Javé falou a Moisés: diga às pessoas que se afastem das tendas de Coré, Datã e Abirão. Moisés se levantou e se dirigiu aonde estavam Datã e Abirão. Os anciãos de Israel o seguiram. Moisés falou à comunidade: afastem-se das tendas desses homens ímpios e não toquem nada do que pertence a eles, para vocês não se comprometerem com os pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Coré, Datã e Abirão, enquanto Datã e Abirão saíam com suas mulheres, filhos e crianças, para esperar na entrada da tenda. Então Moisés disse: agora vocês ficarão sabendo que foi Javé quem me enviou para agir assim, e que eu não fiz nada por mim mesmo. Se estes homens morrerem de morte natural, conforme o destino de todos os homens, é sinal que Javé não me enviou. Mas se Javé fizer alguma coisa estranha, se a terra se abrir e os engolir com todos os seus, descendo vivos à mansão dos mortos, então vocês ficarão sabendo que esses homens desprezaram Javé. Logo que Moisés acabou de falar, o chão rachou debaixo dos pés deles, a terra abriu sua boca e os engoliu com suas famílias, junto com os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos à mansão dos mortos, juntamente com todas as coisas que lhes pertenciam. A terra os cobriu e eles desapareceram da comunidade. Quando eles gritaram, os filhos de Israel, que estavam ao redor, fugiram correndo, pois pensavam que a terra iria engolir a eles também.
Saiu um fogo da parte de Javé e devorou os 250 homens que ofereciam incenso. Capítulo 17. A função do líder é zelar pela comunidade. Javé falou a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, para tirar os incensórios do meio do fogo e espalhar as brasas, porque são santas. Quanto aos incensórios desses homens, que pagaram o seu pecado com a própria vida, sejam transformados em chapas para revestir o altar, pois foram apresentados a Javé. Por isso ficaram consagrados e vão servir de lição para os filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensórios de bronze trazidos pelos homens que o fogo havia destruído. Foram transformados em chapas, para revestir o altar, e assim lembrar aos filhos de Israel que nenhum estranho, que não seja da descendência de Arão, deve apresentar-se para oferecer incenso a Javé, pois teria o mesmo destino de Coré e seu grupo. Eleazar fez tudo conforme Javé lhe havia ordenado por meio de Moisés. No dia seguinte, toda a comunidade dos filhos de Israel protestou contra Moisés e Arão, dizendo: vocês estão matando o povo de Javé. E dado que a comunidade estava se amotinando contra Moisés e Arão, estes foram para a tenda da reunião. A nuvem cobriu a tenda, e a glória de Javé se manifestou. Moisés e Arão entraram na tenda, e Javé lhes falou: afastem-se dessa comunidade, pois vou consumi-la no instante. Os dois se prostraram com o rosto por terra. Em seguida, Moisés disse a Arão: pegue o incensório, coloque nele brasas do altar, coloque o incenso, e vá depressa fazer a expiação pela comunidade, porque a ira de Javé se inflamou contra ela, e a praga já começou. Arão fez o que Moisés estava mandando, e correu para o meio da comunidade. Mas a praga já havia começado entre o povo. Então ele colocou o incenso, fez o rito de expiação pelo povo e, ficando entre os mortos e os vivos, deteve a mortandade. Os que morreram por causa da praga foram 14.700, além dos que morreram por causa de Coré. Quando Arão voltou para junto de Moisés, na tenda da reunião, a mortandade já tinha acabado. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel que tragam varas, uma para cada chefe de família, no total de 12, e cada um escreva nela o próprio nome. Na vara de Levi, você deverá escrever o nome de Arão, pois haverá uma vara para cada chefe de tribo. Coloque as varas na tenda da reunião, diante do documento da aliança que eu fiz com eles. A vara daquele que eu escolher florescerá. Desse modo eu acabarei com os protestos dos filhos de Israel contra vocês. Moisés pediu que os filhos de Israel lhe trouxessem 12 varas, uma para cada chefe de tribo, e entre elas a vara de Arão. Moisés colocou as varas diante de Javé, na tenda da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda da aliança, e viu que havia florescido a vara de Arão, representante da tribo de Levi, estava cheia de brotos. Tinha dado flores e produzido amêndoas. Moisés tirou as varas da presença de Javé e as levou aos filhos de Israel. Eles verificaram o fato e cada um recolheu a sua vara. Javé disse a Moisés: coloque de novo a vara de Arão diante do documento da aliança, para que seja conservada como advertência contra os rebeldes. Desse modo eles não murmurarão contra mim, e não morrerão. E Moisés fez exatamente conforme Javé tinha ordenado. Funções de sacerdotes e levitas. Os filhos de Israel reclamaram a Moisés: veja, nós vamos morrer, estamos todos perdidos. Quem se aproxima do santuário de Javé acaba morrendo. Será que todos nos vamos morrer? Capítulo 18. Javé disse a Arão:
Você com seus filhos e sua família serão responsáveis pelas faltas cometidas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas faltas cometidas no exercício do sacerdócio. Reúna também com você os seus irmãos da tribo de Levi, a tribo de seu pai. Faça-os ficar junto de você, para que o ajudem quando você e seus filhos estiverem na tenda da aliança. Eles ficarão a serviço de você e de toda a tenda, mas não deverão aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que não venham a morrer nem eles nem vocês. Serão seus ajudantes e responderão pela guarda da tenda da reunião e por todo o serviço da tenda, de modo que nenhum estranho se intrometa no meio de vocês. Vocês é que responderão pela guarda do santuário e dos objetos sagrados, e assim nunca mais a ira se inflamará contra os filhos de Israel. Eu mesmo escolhi seus irmãos levitas, entre os filhos de Israel. Eles foram doados a Javé e entregues como dom a vocês, para prestarem serviço na tenda da reunião. Você e seus filhos exercerão o sacerdócio naquilo que se refere ao altar e a tudo que fica atrás do véu. Eu lhes entrego o exercício do sacerdócio como dom. O estranho que se aproximar deverá ser morto. Direitos dos sacerdotes e levitas. Javé disse a Arão: entrego a você o direito de usufruir os tributos doados a mim. Entrego a você e a seus filhos o que os filhos de Israel me oferecem, como privilégio da unção sacerdotal. É um direito perpétuo. De tudo que foi consagrado e das oblações que não são queimadas, pertence a você o seguinte: todas as ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado e sacrifícios de reparação, porque são coisas sagradas, que pertencerão a você e a seus filhos. Vocês se alimentarão de coisas sagradas, e todos do sexo masculino poderão comer delas. Você as tratará como coisas sagradas. Além disso, dentre as ofertas dos filhos de Israel, caberá a você a parte reservada de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação. Eu a dou para você e para seus filhos e filhas, como direito perpétuo. Em sua casa, todos os que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Entrego a você a melhor parte do azeite, do vinho novo e do trigo, oferecidos como primiciais a Javé. Todos os primeiros produtos do seu país, que forem trazidos a Javé, pertencerão a você. E todos os que estiverem puros em sua casa poderão comer deles. Tudo aquilo que Israel dedica a Deus, pertencerá a você. Todo primogênito, de homem ou animal, que eles oferecerem a Javé, pertencerá a você. Mas você deixará resgatar o primogênito do homem e também o primogênito do animal, quando este for impuro. Você os deixará resgatar quando tiverem um mês, cobrando 50 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário, que corresponde a 10 gramas. Os primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra não poderão ser resgatados. São coisa consagrada. Você derramará o sangue deles sobre o altar, e queimará a gordura, como oferta de perfume agradável para Javé. A carne deles pertencerá a você, assim como o peito apresentado ritualmente, e também a coxa direita. Entrego a você, a seus filhos e filhas, todos os tributos sagrados dos filhos de Israel, como direito perpétuo. É uma aliança perpétua para você e seus descendentes, uma aliança inviolável diante de Javé. Javé disse a Arão: você não receberá nenhuma herança, nem parte na terra. Para você, eu sou a sua parte e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dou como herança todos os dízimos, recolhidos em Israel, para pagar os serviços que me prestam na tenda da reunião. Os filhos de Israel nunca mais se aproximarão da tenda da reunião, pois pecariam e morreriam.
Os levitas desempenharão as tarefas da tenda da reunião e carregarão o peso da sua responsabilidade. É lei perpétua para seus descendentes, que não receberão herança no meio dos filhos de Israel. Por essa razão, eu dou aos levitas como herança os dízimos que os filhos de Israel reservam para Javé. Por isso eu lhes disse que não receberão herança no meio dos filhos de Israel. Javé falou a Moisés: diga aos levitas, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou como herança, ofereçam como tributo a Javé a 10ª parte dos dízimos. Isso será considerado como tributo de vocês, como se fosse trigo tirado da eira ou vinho do tanque de pisar uvas. Vocês também pagarão tributo a Javé por todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel. Essa parte que vocês separarem para Javé será entregue ao sacerdote Arão. De todas as ofertas que receberem, reservarão uma parte para Javé, e essa parte sagrada vocês tirarão do melhor de todas as coisas. Diga-lhes, também, quando vocês tiverem separado o melhor, todos esses dons pertencerão aos levitas, como se fossem produto da eira e do tanque de pisar uvas. Vocês poderão comer essas coisas em qualquer lugar com suas famílias, porque é o salário de vocês pelo serviço na tenda da reunião. Se vocês separarem a parte melhor, não estarão cometendo nenhum pecado, nem profanando as coisas consagradas pelos filhos de Israel, e por isso não morrerão. Capítulo 19. A água da purificação. Javé falou a Moisés e Arão: este é o estatuto legal que Javé ordena. Diga aos filhos de Israel que tragam para você uma novilha vermelha, sem mancha e sem defeito, e que nunca tenha usado canga. E a entreguem ao sacerdote Eleazar, que a levará para fora do acampamento e a mandará imolar na presença dele. Eleazar molhará um dedo no sangue dela e salpicará 7 vezes na direção da tenda da reunião. Depois mandará queimar a novilha na presença dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os intestinos. O sacerdote pegará, então, galhos de cedro, esopo e púrpura escarlate, e jogará tudo isso no fogo onde a novilha está sendo queimada. A seguir, o sacerdote lavará suas roupas, tomará banho, e voltará para o acampamento. Ficará impuro até a tarde. Quem tiver queimado a novilha, também deverá lavar suas roupas e tomar banho. E ficará impuro até a tarde. Um homem puro ficará encarregado de recolher as cinzas da novilha e colocá-las em lugar puro, fora do acampamento. A comunidade dos filhos de Israel conservará as cinzas para preparar a água purificadora. É um sacrifício pelo pecado. Quem tiver recolhido as cinzas da novilha, deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esta é uma lei perpétua para os filhos de Israel e para os imigrantes que vivem no meio deles. Quem tocar um cadáver humano, ficará impuro por 7 dias. Deverá ser purificado com a água da purificação no 3º e no 7º dia, e ficará puro. Se não fizer isso, não ficará puro. Quem tocar um cadáver, isto é, o corpo de uma pessoa morta, e não se purificar, profanará a morada de Javé, e será excluído de Israel. Uma vez que a água da purificação não foi derramada sobre ele, está impuro, e a impureza continua com ele. Lei para quando um homem morre dentro de uma tenda: quem entrar na tenda e todo aquele que nela estiver, ficará impuro por 7 dias. Todo recipiente que estiver aberto, sobre o qual não houver uma cobertura ou tampa, ficará impuro. Quem tocar, em campo aberto, o cadáver de um homem que tenha sido apunhalado, ou qualquer morto, ossos humanos, ou uma sepultura, ficará impuro por 7 dias. Para aquele que se tornou impuro, deve-se pegar das cinzas da vítima queimada em sacrifício pelo pecado, e derramar água corrente sobre as cinzas.
numa vasilha. Em seguida, um homem puro pegará um ramo de hisopo, o molhará na água e fará aspersão sobre a tenda e sobre todos os utensílios e pessoas que aí estiverem, e também sobre o homem que tiver tocado um osso, um assassinado, um cadáver ou uma sepultura. O homem puro fará aspersão sobre o impuro, no terceiro e no sétimo dia. No sétimo dia, ele ficará livre do seu pecado, lavará suas roupas, tomará banho, e à tarde ficará puro. O homem impuro, que não se purificar, será excluído da comunidade, porque poderia contaminar o santuário de Javé. A água da purificação não foi derramada sobre ele. Por isso, continua impuro. Isto é uma lei perpétua. Quem tiver feito a aspersão com a água da purificação, deverá lavar suas roupas. Quem tocar a água da purificação ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará impuro. A pessoa que tocar o impuro ficará impura até a tarde.